2% das pessoas que responderam, elas têm como principal cliente as cooperativas e associações, né? Isso foi algo que a gente percebeu também quando a gente empreendeu, né, com a nossa startup, que uma das formas de acessar esses clientes de um jeito mais fácil, não mais fácil, né, mas talvez de um jeito mais abrangente, é utilizando aí as cooperativas, associações de classes, né, porque a gente sabe que a entrada para um produtor tradicional aí, talvez a gente falando cara a cara com ele é um processo que talvez demore alguns meses aí, quiçá alguns anos, mas se ele já vem com o respaldo de uma cooperativa, de uma associação, que seja um outro representante grande aí da área comercial, se ele já dá essa chancela aí, é um mercado muito mais acessível, né? Então, foi um outro resultado bem interessante. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre os principais desafios. Então, quais eram as principais dificuldades, talvez os problemas que eles estavam encontrando na hora de comercializar o produto ou a prestação de serviço, né? Enfim, de agricultura digital nesses potenciais clientes. E a gente teve ali mais ou menos 15 respostas diferentes. A gente conseguiu juntar isso daí, transformamos em 5, e que pode ser aparentemente desafios, né, dificuldades, problemas, mas que a gente vê, ora, como grandes oportunidades e ora, talvez mais ainda, como algumas crenças limitantes, né? Talvez muitos dos entrevistados aí ainda estivessem numa fase não tão avançada assim com relação ao seu produto, seu protótipo, mas tenho certeza que a hora que eles chegarem lá na frente, lá com um produto já bem desenvolvido, um protótipo já colocado dentro do mercado, ele vai perceber que algumas dessas respostas são grandes crenças limitantes, né, Daniel? Isso aí. Então, só o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai mostrar por que seu produto, por que o produto da empresa que você trabalha, por que isso que você quer colocar aí na agricultura digital não está emplacando, por que isso acontece? A gente tem certeza que 5 grandes crenças limitantes estão embutidas aí. Só comentando rapidamente aqui, a gente estava para conectar no LinkedIn de última hora que acabou não rolando, então estamos online agora aqui no Instagram, no Facebook. Então, quem quiser acompanha a gente em uma dessas 2 plataformas. Mas hoje o Fábio vai estar aqui para falar com vocês sobre essas 5 crenças limitantes que estão atrapalhando você de emplacar aí o seu produto digital, te dificultando de entrar nesse mercado, e muito provavelmente a culpa é totalmente sua. Muitas vezes a gente acha que é difícil a receptividade e tudo mais, e tem vários empecilhos, mas muitas vezes é só você que não está aí fazendo aquilo que você deveria porque tem algo te segurando. E isso é totalmente normal. O que a gente quer aqui é mostrar que você pode superar isso, você pode fazer com que o seu produto aí ele emplaque, que a sua coisa transforme de fato a agricultura digital. E para isso você precisa simplesmente pensar um pouquinho fora da caixa e não se deixar levar aí, porque muita gente fala. Lá a gente consegue ver nessa pesquisa, tanto pelo lado do produtor, quanto pelo lado do produtor de serviço, prestador de serviço, é que a gente tem muita coisa ali que é da cultura que pessoas estão falando e replicando, mas muito provavelmente você não passou por aquilo. Você simplesmente ouviu que era um problema e está replicando. Então é isso que a gente quer falar aqui. Fábio vai começar falando para a gente da primeira, que eu quero que você me fale, Fábio. Qual que é o maior problema quando a gente fala em investimento? Vamos lá, Daniel. O investimento aqui, a gente conseguiu englobar algumas coisas, né, dentro dele. Na verdade, imagino que quando a Embrapa fez esse questionamento sobre valor do investimento, eu imagino que ele devia estar pensando com relação ao produtor, né? O produtor, ele acha que ele não paga caro
por um produto ou por um serviço. Então, isso para mim é uma das maiores crenças limitantes que existe. A gente já falou bastante sobre isso, que na verdade o produtor ele busca, né? Ele quer coisas novas, ele busca tecnologias novas a todo momento, que é para ele conseguir melhorar a eficiência produtiva dele, diminuir custo, aumentar a produtividade. Então, a tecnologia, o seu produto, o seu serviço, ele precisa ficar adequado à cultura do produtor rural. Muitas vezes o cara pode falar que é caro, mas quando o cara fala que é caro, na verdade ele não quer falar na sua cara que ele não quer utilizar o seu produto, ou não confia, ou alguma coisa assim do tipo, né? Falar que está caro é simplesmente um jeito muito simples do cara se desculpar de que ele não quer utilizar aquele negócio naquele momento. Por quê? Porque se o negócio ele é bom, ele traz um retorno bom para o produtor rural, o cara ele vai querer utilizar, ele não tem conversa. Toda vez que surge alguma coisa que é muito disruptiva para o produtor, ele utiliza aquilo lá. Senão ele acaba ficando fora do mercado. Então, não existe esse negócio do cara não querer investir. E o segundo ponto aqui é que, normalmente, quando a gente fala em investimento de produtos digitais, a gente está falando de produtos que são muito acessíveis, né? Que são no máximo, algumas centenas de reais por mês. Tudo bem que pode ter questões aí de máquinas, alguma tecnologia muito avançada e robotização, isso evidentemente que necessita de um investimento muito elevado, mas até isso, até esses maquinários aí que custam na casa de milhões de reais, o cara, se ele tiver acesso a crédito e ele perceber o grande benefício que tem aquele produto para o negócio dele, eu não tenho dúvida que ele vai fazer de tudo para ele adquirir esse tipo de... Ele não vai ter medo nenhum de fazer esse tipo de investimento. Então, acho que a grande crença limitante que a gente pode resumir tudo é que está na boca do prestador de serviço, também que quando ele vai oferecer, ele fala, o produtor ele não paga caro por um serviço. Então, na verdade, isso é uma crença limitante, aí talvez a maior crença limitante de quando o cara vai querer acessar o produtor, né? Bom, mas beleza, a gente está falando das crenças limitantes, então a gente pensou aí algumas soluções também, né? Então, a solução mais indicada para essa crença aí é comprovar o retorno financeiro, né? Às vezes pode ser um pouco complicado quando você está numa fase muito inicial ainda do seu negócio trazer essa comprovação, né? Mas, na verdade, você conseguir imaginar algo muito simples, como oferecer o seu serviço gratuitamente por alguns meses, fazer alguns testes gratuitos. Então, o cara vai lá, fica na cola dele, acompanha de forma muito próxima, faça todos os levantamentos, mostrar números reais, né, alguns exemplos de sucesso. Então, são meios muito práticos, né, de você provar o valor do seu produto, do seu serviço ao seu cliente, ao seu usuário. E é algo que, assim, bem impensável, né? Porque se a gente vê as grandes marcas, elas fazem isso, né? As grandes empresas. Então, por que o produtor ele compra de olhos fechados um trator da John Deere? Por que ele usa um defensivo da BASF? Porque essas empresas estão preocupadas em comprovar o valor, em fazer comprovações, fazerem testes lado a lado, fazer algo que o produtor fique um tempo com aquela máquina. Então, eles estão fazendo isso. Por que na agricultura digital vai ser diferente? Porque eu não tenho caixa, mas você pode muito bem restringir o tempo de uso e assim por diante, mostrar naquele tempo determinado, naquele tempo limitado ali, como você consegue ganhar vantagem sobre aquilo, né? Você pedir para o produtor ali simplesmente investir de olhos fechados em algo que você está fazendo é a mesma coisa de você fazer a mesma coisa na sua vida, né? Imagine se alguém fala assim para você, compra esse tênis de corrida de 7 mil reais que você vai correr a 100 quilômetros por hora. E você vai no risco sem saber se isso é verdade, vai lá comprar esse tênis de corrida, não faz o menor sentido. Então, para você
o produtor entendendo qual que é o valor daquilo, tendo aquela percepção de valor, você precisa fazer com que ele veja valor. E para isso, nada melhor do que ou você mostrar números seus, ou você fazer com que ele entenda e crie esses próprios números dentro da carteira. Aí a gente chega, né, Fábio, se você me permite, na próxima crença limitante aí, né? A segunda grande crença limitante que a gente tem, que é a conectividade. A gente adora falar dela aqui. Isso aí. Essa talvez seja aí na verdade, para ser sincero, eu não sei de onde que surgiu essa questão de falar da conectividade, porque eu acho que é uma outra barreira que o cara ele se autoimpõe para não desmerecer o negócio dele, né? Porque a conectividade, se for pensar aí dentro de acho que 80, 90% das fazendas, pelo menos na sede, o cara ele já tem acesso à internet, né? Então, muita gente fala que as fazendas, elas estão desconectadas e o meu produto precisa estar aí 24 horas por dia, 7 dias por semana na rede, né? Mas a gente já viu inúmeras soluções aí, né? Que ele fica offline no campo e que simplesmente no momento onde ele chega e tem acesso à rede, todos aqueles dados lá eles são descarregados e aí ele consegue utilizar aquela informação de uma forma muito acelerada, né? Eu não consigo ver nenhum tipo de produto hoje que ele necessite de estar 100% conectado à rede para ele conseguir fazer um gerenciamento agrícola. Talvez isso possa acontecer aí na indústria de uma forma mais visível, né? Então, se uma máquina lá dentro da indústria, dentro de uma linha de produção, ele precisa estar online para a gente conseguir enxergar esse tipo de movimento, né? Mas no campo, talvez esse tipo de informação ele não seja necessário ser tão urgente e específico dessa forma, né? E então, qual que seria aí a solução para tentar mitigar esse problema de conectividade? É desenvolver soluções híbridas, né? Então, a gente está aí, como já destaquei, ter alguma solução que ele armazena dados offline e aí no momento que você chega na sede lá, um ponto específico dentro da fazenda que ele tem acesso à internet, consiga desconectar, né, descarregar todo esse tipo de informação, né? Eu gosto de falar que digitalizar 1% já é muito melhor do que digitalizar 0%. Tem algumas soluções, obviamente, que a gente precisa disso. Quando a gente está ligado a casas de vegetação, quando a gente está pensando em soluções que são online para ligar ou desligar algum dispositivo, para isso a gente tem saúde. Para isso a gente tem já diversas opções que a gente consegue conectar, não necessitando de rede celular ou de internet ali, mas a gente consegue usar a rede satelital, a gente consegue fazer uma rede mesh, que seria ponto a ponto, aquele ponto conectando na sede. Várias soluções já existem. Eu acho que culpar a conectividade por eu não tentar é simplesmente uma crença limitante. Conectividade vai ser algo que em alguns anos vai estar superado, inclusive no Brasil, que todo mundo fala que, nossa, no Brasil é um país de dimensões continentais. A gente sabe disso, a gente viaja pelo Brasil inteiro, a gente vê que muitas vezes você saiu de uma cidade para outra, a conexão não pega mais. Mas novas tecnologias estão vindo, novas soluções, e em curto espaço de tempo isso não vai ser um problema, eu tenho certeza absoluta. Então, não culpe a conectividade, não deixe a conectividade ser mais uma crença limitante para fazer com que as coisas não deem certo. E aí a gente vai então já para a terceira grande crença limitante, que são os custos. O que você tem para falar para a gente sobre isso, Fábio? Exatamente. Aqui a parte de custos, a gente deu uma organizada naquelas respostas, né? Então ele acaba misturando um pouco com a parte dos investimentos, né? Aqui a gente está falando sobre custo operacional, né? Além disso, a gente conseguiu juntar aí a parte onde ele fala que uma das grandes dificuldades de você conseguir comercializar produto digital é custo maior que benefício.
Isso eu acho uma resposta um pouco estranha, né, para esse tipo de questionamento. Então, não sei se o cara estava imaginando que quando ele respondeu que o negócio dele ainda não está pronto o suficiente para ir no mercado, está numa fase muito inicial ainda. Um outro ponto aqui que ele fala que é a dificuldade para comprovar o benefício do negócio dele. E um quarto ponto aqui que é valor para contratação de serviço, né, que está diretamente embarcado dentro do curso, né? Então a gente colocou esses 4 pontos dentro desse único ponto aí, né? Então, de forma resumida, não consigo comprovar os benefícios, né? Acho que isso acaba amarrando tudo isso daí. Então, na verdade, isso é uma outra grande crença limitante, porque se a gente não consegue nem comprovar o nosso benefício do nosso produto, ou a gente não está pronto ainda para ir para o mercado, ou a gente ainda não entendeu qual que é o nosso produto, ou simplesmente a gente não conseguiu entender ainda onde que está o benefício aí, talvez se consiga pensar que é algum benefício imensurável, mas de uma forma ou de outra, o cara, no final das contas, ele vai ter que pensar de um jeito que ele consegue amarrar isso daí e consegue mostrar para o produtor de uma forma quase que desenhada, né, uma forma bem tangível, qual que é o benefício dele estar utilizando aquele produto dele. Então, como que nós, lá, né, dentro da Pasta Sempre Verde, a gente conseguiu driblar esse tipo de problema, né? Então, fazer testes pilotos, oferecer gratuidade por algum tempo para o cliente e deixar que o cliente, ele mesmo perceba os benefícios, né? Na verdade, a gente fazendo esses pilotos aí, esses protótipos, colocando ele dentro do mercado, a gente tem aí inúmeras vantagens, né? Primeiro, que a gente consegue fazer o ajuste do produto conforme a visão do produtor. Então, quando a gente começa um negócio, normalmente a gente imagina como que aquele produto vai funcionar, como que isso vai beneficiar o produtor rural, mas que, na verdade, o produtor ele precisa de outra coisa, né? E aí, a partir do momento que você coloca esses protótipos para rodar dentro da propriedade dele, esse jogo ele vira totalmente, né? Então, primeiro vai trazer um engajamento muito forte por parte dele, ele vai querer te ajudar, ele vai te falar onde que estão os desafios, aí, os defeitos, onde que ele pode colocar os benefícios, e a gente, como desenvolvedor, a gente pode ir desenhando esse modelo junto com ele, né? E então tem esse primeiro ponto, o cara ele vai se engajar dentro do seu negócio, você vai falar para ele que ele é um cara piloto ainda, ele vai estar na frente dos outros. Então, se o seu produto for bom, se ele funcionar, ele vai acabar falando bem dele para os outros, né? Vai acabar fazendo uma promoção desse negócio por você. E aí também o segundo ponto aqui se o cara tá vendo lá, ele vai conseguir sentir os benefícios reais do seu protótipo, né, do seu produto. Então você colocando ele lá, você colocando ele para rodar por uma safra que seja, você consegue provar para o produtor, ele consegue sentir realmente como é que funciona aquilo lá e ele vai te dar o valor. E dependendo de como for esse valor, isso acaba sendo até imensurável, né? Tem um valor aí intangível que simplesmente você vai querer entregar muita coisa para ele, muitos benefícios, e aí o custo de investimento já vai ficar quase que simbólico, né? Não simbólico porque, obviamente, tem seus valores, né? Mas o cara ele não vai se prender tanto a valor financeiro quando você comprova um benefício tão grande para o produtor rural. Cara, o negócio fantástico desse daí o custo ele é maior do que o benefício que ele traz. Eu acho que se você responde algo dessa forma, você simplesmente ainda não sabe vender um produto, né? Você está desenvolvendo algo aí porque você acha legal pra caramba, mas que ele não faz muito sentido. Por exemplo, eu quero colher coco na palmeira usando um drone. Imagina
quanto tempo você vai demorar para fazer um sistema que consiga reconhecer a palmeira para você conseguir ir lá com o drone para cortar, não sei o quê. Vai ser um custo exorbitante, vai ser algo que nem é tão seguro, e você achou legal pra caramba, mas não faz sentido, né? Você consegue ter lá um cara que tá lá colocando, tá subindo lá, ou você consegue fazer um dispositivo que você vai de baixo para cima e tira aquele coco. Mil soluções que você pode encontrar que elas fazem muito mais sentido, né? E elas não vão ser algo é que não cabe ali no valor do benefício que traz. Se você quer que algo tenha valor, óbvio que ele vai ter que fazer com que o produtor ganhe muito mais do que ele ganha hoje. Não simplesmente que ele gaste mais dinheiro para ter um negócio legal para caramba. Então, esse daí eu acho que é algo muito importante. Quem não se atentou para isso, claramente aí não vai participar da transformação na agricultura digital, vai simplesmente ser só mais um que está levando isso não tão a sério. E a gente tem certeza que quem está aqui hoje está levando muito a sério, quer transformar o agro e não vai deixar com que essa crença limitante aí ela tome conta de você. E aí a gente chega então falando da nossa quarta, Fábio, que é super importante, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que são pessoas. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Bom, mais uma vez aqui, dentro daquelas respostas, né, da pesquisa, nós tentamos agrupar todas elas dentro dessa questão de pessoas, né? Então, acho que tem dois vieses aqui, né? O primeiro é com relação à obtenção de mão de obra, né? Aqui para aplicar, né? Para aplicar a sua solução dentro da propriedade. Então, a questão da capacitação. E o outro, a mão de obra própria, né, da equipe dele, de encontrar alguém especializado que entenda do negócio dele e que vá sair a campo para vender, para desenvolver, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? A pesquisa ela não é tão específica assim, então ele dá margem para interpretação. Mas com relação às pessoas, acho que tem algo que vai bem de encontro com a primeira parte que eu comentei, é quando ele fala que ele precisa de alguém tecnológico para implementar as soluções, né? Então, o prestador de serviço, de modo geral, né? Obviamente que isso a gente não pode generalizar, mas geralmente o cara que não tem o pé lá no campo, ele tem a visão aí de que o produtor ele é um cara um pouco mais atrasado, né, digamos assim, tecnologicamente, e ele é um pouco mais tradicional com relação à adoção de novas tecnologias, que é uma outra crença limitante, né? Então, ele imagina que o produtor, que a solução dele, ele vai ter que ter alguém lá na outra ponta, do lado do cliente dele, que vai ter que ter uma capacitação técnica muito forte para conseguir aplicar a sua solução dentro da propriedade dele, né? Isso pode até ser verdade em alguns pontos, né? Mas a gente já adianta aqui que se a sua solução ele é tão complexa dessa forma que vai ter que ter aí um treinamento, uma capacitação para as pessoas conseguirem utilizar isso dentro do campo, a gente já pode falar aí que a sua solução, primeiro, que ele já não é escalável, né? Então, tirando aí essa primeira crença limitante, a gente fala aqui que o produtor, ele é, sim, bastante tecnológico, ele sabe usar muito de software, muito de tecnologia, exceto aqueles pequenos, obviamente, aqueles pequenos produtores de hortaliças aí que talvez vivem em beiras de cidades de uma forma quase subsistência. Essa não é a grande realidade, né, do setor agro aqui no Brasil. Então, qual que seria a solução aí se o seu negócio ele necessita de uma forte capacitação por parte do produtor? É que você desenvolva um modelo de negócio que seja adaptado ao cliente. A gente pode falar um exemplo do nosso negócio, né? A gente tem desenvolver um algoritmo aí para fazer uma modelagem de estimativa de produtividade de capim,
Então, a princípio, a gente tinha pensado em desenvolver um aplicativo, algo que o cara conseguisse abrir lá no campo, para ele conseguir ver os mapas e tal. A gente percebeu que nada disso seria tão viável quanto se a gente simplesmente mandasse uma simples informação no celular dele, né? A gente acabou utilizando o próprio WhatsApp para fazer isso. Então, todo o trabalho pesado de rodar mapas, rodar algoritmo, gerar os dados, a gente fazia pelo nosso lado e simplesmente a gente mandava um único e simples número para o produtor para ele tomar a decisão lá no campo. Eu, como respondi essa aí também, Fábio, eu vou fazer a minha culpa aí. A pessoas foi a que eu respondi como sendo o maior impedimento hoje para as tecnologias emplacarem. E eu te digo por quê. Eu concordo com o que você disse, mas eu acho que para você conseguir emplacar uma tecnologia, você tem que fazer com que uma cadeia de pessoas sejam engajadas, não simplesmente treinadas ou capacitadas a um nível extremo. Engajar pessoas é extremamente difícil para você tirar elas do status quo. Então, eu sempre fiz assim, assim sempre deu certo, não tem por que mudar agora. Então, você fazer, não o produtor em si, mas sim todos os seus funcionários ali entenderem isso e absorverem isso, estarem engajados para fazer com que a mudança ocorra, é muito difícil você fazer isso da noite para o dia. Então, ter pessoas treinadas que engajem outras pessoas e façam esse ciclo ser virtuoso, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que isso ainda é um grande gargalo dentro da agricultura digital. Quando a gente desenvolveu a metodologia do Fazenda 4.0, a gente pautou bem em cima disso, que é mostrar esse gargalo de pessoas, e eu tenho certeza aí que você simplesmente culpar a falta de pessoas ou culpar que não existem pessoas para desenvolver ou para receberem a sua tecnologia é uma crença limitante. Pode ser um problema hoje? Pode sim, mas tem como você passar por isso, tem como você trazer isso daí para você e não simplesmente achar que não vai dar certo porque as pessoas ainda não estão preparadas. Prepare as pessoas, puxe para você, faça como a gente está fazendo aqui as segundas digitais, faça a sua parte. Eu acho que fazer com que a agricultura digital deixe de ser um mito e passe a ser algo cotidiano é função de todo mundo que está vivendo essa realidade, função sua que está escutando a gente aí e também acha isso. Então, pessoas é muito importante, e se você quer transformar a agricultura digital, se você quer emplacar seu produto em agricultura digital, faça a sua parte, invista também em pessoas. E aí, Legal. Fábio, a gente vai agora. Eu Gostou? eu acho que vale a pena a gente estender um pouco nesse ponto, porque eu acredito também que o maior desafio aí de prestadores de serviços para a agricultura digital realmente é a questão das pessoas, né? Gerar esse engajamento das pessoas para eles conseguirem contribuir também para que essa tecnologia de agricultura digital ela de fato seja útil e funcione dentro da propriedade, né? Então, acho que vale sim essa reflexão, porque muitas vezes, quando você vai vender, às vezes é uma pessoa só que é comprado por aquele produto, né? Muitas vezes é simplesmente o dono, e o dono ele simplesmente vai colocar de cima para baixo, vai enfiar a goela abaixo aquela tecnologia dentro da propriedade, e a gente sabe que dependendo de como for esse modelo de negócio, que vai depender, normalmente uma tecnologia digital, ela vai depender muito mais das pessoas do que da tecnologia em si. Então, se isso for colocado aí de uma forma muito abrupta dentro do seu negócio, com certeza isso vai gerar muitos problemas, né? Então, essa relação interpessoal para a implementação de agricultura digital, com certeza, na minha visão, é o grande desafio aí no momento da comercialização. Mas como a gente está falando de crenças limitantes, não acho que não ter pessoas capacitadas ou não ter pessoas prontas ainda é a desculpa de você fazer com que esse negócio não dê certo. Chega de desculpa, vamos fazer nossa parte sem crença limitante, vamos assumir que cada um tem o seu pedacinho de culpa aí, vamos fazer dar certo. E aí vamos chegar agora para a quinta, então, Fábio, para a gente chegar aí nessa quinta e última crença limitante que está ligada a equipamentos. Conta para gente.
Equipamentos foram duas respostas, né, que a gente acabou colocando dentro de equipamentos. Talvez tenha uma interseção aí com a parte de conectividade, mas equipamentos aqui seria algo como ter poucas ferramentas dentro da propriedade rural para que ele consiga adotar, né, essa tecnologia, utilizar a prestação de serviço de agricultura digital. E o segundo ponto aí que também vai sobrepor um pouco com a parte de conectividade, que é a incompatibilidade de tecnologias, né, de conectividade. Então, qual que seria a crença limitante aí? Todas as máquinas e equipamentos, eles precisam estar conectadas. Isso, de fato, na minha visão, é um problema, sim, porque muitas vezes o que a gente tem dentro do campo, as máquinas, os equipamentos e os softwares, eles não se conversam. Muitas das coisas que foram desenvolvidas de uma forma paralela, né, uma com a outra. Então, as empresas elas não têm essa conexão, né? Os dados eles não são tratados da mesma forma, enfim. Mas, de novo, como a gente está falando, a gente está buscando soluções aqui, né? A gente está falando de crenças limitantes. Isso é um desafio, mas, ao mesmo tempo, ele é uma crença limitante. Por quê? Porque a gente consegue, hoje, existem muitos dados que são coletados no campo, e a gente consegue trabalhar. Talvez não consiga trabalhar da forma que a gente queria hoje, pelo menos no meu caso. Então, tem dados que são coletados lá na semeadora, com dados que são coletados dentro da colhedora, com dados de imagem de satélite. Então, às vezes são dados coletados dentro de um caderno, tal, de custo, mão de obra, enfim. E para a gente ter uma resposta rápida, a gente teria que compilar tudo isso dentro de um único software, né? Alguma coisa do tipo, para que a gente consiga falar, né? Ter uma tomada de decisão de uma forma mais assertiva e de uma forma mais otimizada. Só que assim, a gente consegue trabalhar com esses dados, né? Hoje, como eu disse, ainda no agro, a tomada de decisão ele demanda um pouco mais de tempo, então não existe essa necessidade de ter algo que seja instantâneo, né? Naquele momento exato, preciso, para que a cultura ela não desande. Então, qual que seria a solução aí? É o que já é muito feito pelas empresas, né? Fazer um produto flexível e que seja adaptável aos sistemas disponíveis. Então, você, por exemplo, conseguir colocar um software, ele rodaria em plataforma que foi desenvolvido pela John Deere, pela Massey, enfim, por todas essas fabricantes aí, e que isso não traga um empecilho na hora de você rodar esses dados para gerar algum número que seja útil para a sua tomada de decisão. Bom, e eu acho que existem várias maneiras, né, de se passar por isso. Óbvio que é um problema, como todos os outros, a gente não está aqui falando que não é um problema, mas você consegue passar por ele fazendo alguma artimanha, seja para dados, seja para hardware, seja para processos. Você consegue criar uma maneira de conectar coisas que não estão conectadas e fazer no fim do dia que isso tudo seja uma solução só. Então, talvez seja uma crença limitante você achar que a falta de interconectividade entre equipamentos faz com que a sua solução não dê certo, porque é simplesmente algo que vai deixar talvez um pouquinho mais difícil, mas ao mesmo tempo ela vai sim ser algo que te deixa mais próximo da realidade, sabendo que isso vai acontecer a todos os momentos, do que você pensando em um mundo ideal onde tudo está se conversando e que talvez você seja não tão necessário, porque outras soluções, tendo essa interconexão, podem surgir aí de forma automática. E quando isso não existe, você é parte desse processo e você é necessário para fazer com que isso tudo se converse. Então, pode ser aí uma grande oportunidade, não simplesmente algo que vai atrapalhar você levar a sua solução aí para a fazenda, para dentro da porteira e ajudar a transformar aí a agricultura digital. Então, eu acho que essas 5 grandes crenças limitantes aí
ela nada mais é do que o empreendedor que ainda está um pouco inseguro, porque é um novo mundo, a gente passa por isso sempre, eu sei que amigos passam por isso sempre, e a gente tem que todos os dias reafirmar que cada uma dessas coisas são crenças limitantes, são formas que a gente consegue superar cada uma delas, que vão fazer que a gente esteja cada vez mais forte para fazer esse novo mundo acontecer, para fazer esse ganho expressivo de produtividade em pessoas, em processos, em produtividade agrícola, de fato, no fim do dia fazer toda a diferença, né, Fábio? É verdade. O que realmente acontece, né? A gente que vive aí o dia a dia do campo, é que o produtor, ele, como eu já coloquei lá no início, o produtor ele busca soluções novas a todo momento, né? E ele paga caro por isso. Se o negócio ele traz benefício, ele não tenho dúvida que ele vai comprar aquilo lá, ele vai utilizar da melhor forma possível, né? E eu acho que a gente fala de e hoje a gente está numa era onde existem muitas oportunidades, né? Então cada uma dessas aqui, dessas que a gente listou aí são crenças limitantes, mas também são grandes oportunidades aí de, de negócios, né? A gente passou por todas elas, né? Por isso que a gente hoje sabe que isso são de fato crenças limitantes. A gente sabe que existem formas de contornar. Cada uma delas a gente teve em alguma das nossas fases dentro da startup. Então, existem outros desafios muito maiores do que esses, né? Que é realmente no momento da entrega lá, da venda, que tem umas particularidades aí que dificultam muito mais a venda do que tudo isso que a gente falou até então. Acho que tudo isso que é colocado aí, valor do investimento, custo, pessoas, equipamentos e conectividade, isso na verdade está tudo anterior ao processo de venda ali na ponta final, né, Daniel? Isso aí. Então, eu acho que esse é o recado. Eu acho que quem escuta a gente até agora aqui com certeza vai estar muito mais preparado para encarar esses novos desafios aí da agricultura digital. Não perca a oportunidade de validar seu produto, de fazer testes, de levar isso para a ponta. Não se envolva até o final antes de fazer isso. Não perca seu tempo. Você sabe que nada sobrevive ao campo de batalha, nada sobrevive à bota na terra ali dentro da porteira. Você precisa validar desde o início. Isso vai fazer com que todas essas crenças, aí, todos esses problemas que geram essas crenças sejam muito minimizados, aí, sejam trazidos para algo próximo de zero, que com certeza quando você sair para vender, você vai ter aí algo simplesmente transacional e não um desafio de provar que funciona, de mostrar valor, etc. Só você falar assim, ó, eu tenho aqui uma solução que te entrega valor, ela custa tanto, você ganha tanto e pronto, vamos fechar acordo aqui porque todo mundo sai ganhando. Isso que é o que precisa ser feito para isso, não deixe para fazer isso só quando você tiver com uma solução pronta aí, sem validar ela de nenhuma outra forma, porque não vai fazer sentido. Então, esse acho que é o nosso recado, né, Fábio? Queria já aqui agradecer todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigado. Esse aqui foi a nossa segunda digital. A gente espera você segunda-feira que vem, né, Fábio? É isso aí. E só última coisa que eu queria colocar aqui, como a gente falou, né, 0%, 1% digitalizado é maior do que 0%, né? E hoje o agricultor ele está muito carente de digitalização, ele está precisando muito de novas ferramentas aí para ele otimizar o processo dele. Então, qualquer coisa aí que seja maior do que o analógico, que é como ele faz hoje no campo, já é um grande avanço para ele, né? E como o Daniel falou, a gente espera vocês aí na próxima semana, né? E vamos continuar na luta aí, tentar colocar a agricultura digital dentro das fazendas aí para que o nosso setor ele cresça cada vez mais e a gente cresça junto com ele. É isso aí. Se você ficou até aqui, então publica lá, posta que a gente 1% é maior do que zero. Esse é o recado final. Espero que você tenha gostado. Até a semana que vem. Um grande abraço e até lá. Valeu, um abraço.